A moderna capital do Egito é sinônimo de caos urbano, mercados vibrantes, mesquitas que cortam o céu e uma população que nunca para. Mas existe um lado do Cairo que fica escondido dos olhos do mundo. Um lugar que desafia qualquer lógica e parece saído de um filme, só que sem efeitos especiais. Você já ouviu falar na Cidade do Lixo? Um bairro onde milhares de pessoas não apenas vivem no meio do lixo, mas sobrevivem graças a ele. Ruas forradas de resíduos, montanhas de sacos plásticos que se acumulam como prédios, e um cheiro que faz qualquer visitante pensar duas vezes antes de continuar. Parece inacreditável, né? Mas é real. Hoje, o belo mundo te leva para um lugar que não aparece nos guias turísticos. Um cenário que vai te chocar. Número 1. Localização e dados geográficos. O Cairo é a maior cidade do Egito e da África, com mais de 20 milhões de pessoas vivendo no vai e vem da sua região metropolitana. Às margens do lendário rio Nilo, no nordeste do país, a cidade cresceu num ritmo tão frenético ao longo do século XX que parece ter ignorado qualquer ideia de planejamento urbano. O resultado? Um labirinto fascinante, onde convivem áreas tradicionais, bairros modernos, favelas e arranha-céus. Tudo isso em meio a um clima desértico, verões de derreter qualquer um, invernos mais tranquilos e quase nenhuma chuva para refrescar. O Cairo não é só caos e poeira, é história viva. Por séculos, sua localização estratégica fez dela um centro político, econômico e cultural do Egito. Hoje, é um verdadeiro nó de conexões, estradas, linhas de trem, rotas aéreas e até o Nilo, que continua sendo a artéria vital do país, mesmo que já não seja tão cristalino assim. No meio dessa selva urbana, você vai encontrar de tudo. Mesquitas que carregam séculos de história, ruas tão estreitas que parecem saídas de um conto antigo, viadutos abarrotados de carros, micro-ônibus e tuk-tuks, e aquela mistura de caos e charme que só essa cidade tem. Se é para falar de contrastes, aqui o pacote é completo. Número 2. História do Cairo. A cidade nasceu lá em 969, criado por um grupo chamado Fatímidas, um califado islâmico que governava misturando religião e política. Desde o começo, a cidade era sinônimo de aprendizado, cultura e comércio. Na Idade Média, se tornou um ponto de encontro para cientistas, artistas e mercadores de várias partes do mundo. Depois disso, a cidade passou pelas mãos dos otomanos e, mais tarde, dos britânicos. Cada um deixou sua marca, seja na arquitetura ou no jeito como a cidade se expandiu. O resultado foi uma mistura fascinante de mesquitas históricas, palácios antigos e até prédios que parecem saídos da Europa. As coisas mudaram ainda mais depois da independência do Egito, em 1952. Com isso, a capital cresceu rápido, recebendo uma onda de gente do interior. Vieram também os desafios: falta de moradia, trânsito caótico e problemas de saneamento que até hoje fazem parte do dia a dia. É lá que estão os principais prédios do governo, universidades, museus e tudo mais que mantém o país funcionando. Além disso, a cidade é um destino turístico obrigatório, sendo a porta de entrada para as maravilhas do Egito que veremos a seguir. Número 3. Pontos famosos do Cairo. Se tem algo que o Cairo faz como ninguém, é impressionar com seus pontos turísticos. As pirâmides de Gizé e a Esfinge são as grandes estrelas, tecnicamente na vizinha Gizé, mas ainda parte da Grande Cairo. Essas maravilhas carregam séculos de história e são símbolos do imaginário egípcio. Bem perto dali, o Museu Egípcio, no centro, guarda relíquias incríveis, como o famoso tesouro de Tutankhamon. Outro destaque imperdível é o Cairo Islâmico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Suas ruas estreitas e vielas guardam séculos de história, com mesquitas e madraças que mostram a riqueza da arquitetura islâmica.
A Al-Azhar, a do Sultão Hassan e a Ibn Tulun são exemplos impressionantes desse legado. Para quem quer uma experiência mais vibrante, o Bazar Khan el-Khalili é o destino certo. Um labirinto cheio de vida, com especiarias, tecidos, joias e artesanato. Quando a noite cai, os cafés se enchem de conversas, enquanto chá e café turco aquecem o ambiente. Mesmo com suas atrações modernas, shoppings, hotéis e restaurantes badalados, a cidade também revela um lado mais cru, onde a população batalha diariamente por sobrevivência, e é nesse contexto que encontramos a Cidade do Lixo, nosso destino de hoje. Número 4. Manshiat Nazer. Conhecida como Cidade do Lixo, Manshiat Nazer é um bairro no leste da capital egípcia, nas encostas das montanhas Mokattam. O local não tem esse apelido à toa. É o principal centro de triagem de resíduos do Cairo, recebendo diariamente toneladas de lixo para separação e reaproveitamento. Com ruas estreitas e construções modestas, o bairro é praticamente dominado por montanhas de sacos plásticos e todo tipo de resíduo, que se tornam parte do cenário e do cotidiano dos moradores. Cerca de 30 mil pessoas vivem ali, lidando com infraestrutura precária e condições insalubres. A população do bairro é, em sua maioria, composta por cristãos coptas, um dos grupos cristãos mais antigos do mundo. Os coptas são descendentes diretos dos primeiros cristãos egípcios, seguindo tradições que vêm desde o século I. Esse detalhe chama a atenção em um país de maioria muçulmana, trazendo um contraste curioso à região. E no meio desse cenário de fé e lixo, existe uma comunidade que faz a roda girar, os Zabalein, e é deles que vamos falar agora. Número 5. História e origem da comunidade. Os Zabalein, que em árabe significa catadores de lixo, são a peça invisível que mantém o Cairo de pé, mesmo no meio do caos urbano. A história dessa comunidade começa lá na década de 40, quando migrantes rurais chegaram à capital em busca de uma vida melhor. Vindos do Alto Egito, começaram vendendo leite e produtos agrícolas, mas não demorou para perceberem que o lixo escondia oportunidades bem mais valiosas. Resíduos orgânicos viraram comida para porcos, enquanto plásticos, metais e papéis se transformavam em mercadoria para revenda. Foi assim que nasceu um sistema de reciclagem informal que cresceu junto com a cidade. Sem um serviço público que desse conta do recado, essa galera assumiu a função. Nas décadas de 70 e 80, enquanto a cidade se expandia de forma descontrolada, eles se tornaram indispensáveis. Passavam de porta em porta recolhendo lixo, transformando Descartes em sustento e ajudando a evitar que o caos fosse ainda maior. Com o tempo, a comunidade se firmou em Manshiat Nazer, construindo casas simples ao redor de igrejas coptas e estabelecendo raízes profundas na região. Hoje, são responsáveis por reciclar uma parte significativa do lixo produzido na cidade. Sem os Zabalim, o Cairo provavelmente não aguentaria o próprio ritmo. Número 6. Uso de porcos. E já que entramos no assunto dos suínos, vale entender como esses animais tinham um papel fundamental no sistema da comunidade. Eles eram parte essencial da rotina, devorando os resíduos orgânicos e ajudando a reduzir o volume de lixo logo de cara. Nada se perdia. Quando estavam prontos, os porcos eram vendidos para resorts e restaurantes turísticos, garantindo uma renda extra para muitas famílias. Mas, em 2009, veio o golpe. Com o pânico da gripe suína H1N1, o governo decidiu abater todos os porcos do país, mesmo sem qualquer evidência de que eles representassem risco direto. Para a comunidade, a decisão foi catastrófica. Sem os porcos, o lixo orgânico se acumulou, o cheiro ficou insuportável e as pragas começaram a se espalhar. O impacto foi brutal. Sem os ajudantes naturais e sem a renda extra,
O trabalho ficou ainda mais pesado. As críticas vieram de todos os lados. A medida foi considerada precipitada e desnecessária. Mas desistir não fazia parte do plano. Aos trancos e barrancos, a comunidade se adaptou. Apostaram forte na reciclagem de materiais secos e foram encontrando novos jeitos de lidar com os desafios. Não foi fácil, e ainda não é. Mas essa capacidade de se reinventar é o que mantém o sistema vivo até hoje. Número 7. Como funciona o sistema de coleta e reciclagem? A dinâmica do lugar funciona mais ou menos assim. Logo nas primeiras horas do dia, homens e jovens saem pelas ruas do Cairo em carroças puxadas por burros ou caminhonetes que já viram dias melhores. Eles passam de porta em porta recolhendo o lixo. O serviço não é de graça. As famílias pagam uma pequena taxa para garantir a coleta. Quando os veículos estão lotados, eles voltam para Manshiat Nazer, onde o lixo é despejado nos andares inferiores das casas ou em pátios improvisados. A partir daí, a verdadeira operação de reciclagem começa. Mulheres, crianças e outros membros da família entram em cena, separando o lixo manualmente. O trabalho é pesado, com jornadas que variam entre 10 e 12 horas diárias. O lixo é dividido em até 16 categorias principais, como papel, plástico, papelão e metais. Mas a separação vai além. Dentro dessas categorias, há divisões ainda mais específicas: papel branco, jornal, papelão grosso ou fino. O diferencial dessa comunidade está na criatividade e na capacidade de dar valor ao que ninguém mais quer. Eles investem em equipamentos para transformar resíduos em produtos mais lucrativos: granuladores de plástico, compactadores de papel e até fundições de alumínio. Esse esforço não só aumenta o valor dos materiais reciclados, mas sustenta uma cadeia econômica que beneficia milhares de pessoas. Acredita-se que a população da comunidade já tenha ultrapassado 50 mil, embora seja difícil ter números precisos. O que se sabe é que a reciclagem é a alma do lugar, o chamado ouro do lixo, que sustenta tudo por lá. O mais impressionante? O índice de reciclagem da comunidade chega a incríveis 80%, superando de longe muitos países desenvolvidos. Esse sistema tão rudimentar e ao mesmo tempo tão eficiente mantém não só as famílias Zabalim, mas também uma boa parte do Cairo funcionando. Número 8. Religião. Em meio ao caos de Manshiat Nasser, existe um lugar que faz qualquer um parar e olhar duas vezes. A Catedral de São Simão, uma igreja que não foi construída, foi esculpida direto na rocha. Os Zabalém, como já mencionamos, são cristãos coptas, descendentes diretos dos primeiros cristãos egípcios. Eles carregam uma tradição que atravessa séculos, o que já seria impressionante por si só. Mas quando se descobre que essa comunidade vive em um país onde a maioria é muçulmana, o contraste salta ainda mais aos olhos. E no coração das montanhas Mokatã fica a caverna de São Simão, um espaço de culto que não brinca em serviço. Dá para acomodar até 20 mil pessoas. Agora, o que realmente faz esse lugar ser diferente não é só o tamanho ou a localização inusitada. É a lenda por trás dele. Lá no século X, o califa Al-Muiz, que adorava um bom debate religioso, resolveu lançar um desafio para o Papa copta Abraão: mover a montanha Mokatã só com a força da fé. A provocação veio daquele famoso versículo bíblico: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se, e ele se moverá. Parecia mais um daqueles testes que ninguém passa. Mas o Papa não fugiu. Convocou 3 dias de jejum e oração com a comunidade. No meio desse retiro espiritual, ele teve uma visão da Virgem Maria, que apontou Simão, um humilde curtidor de couro, como o homem certo para fazer o milagre acontecer. E aí vem a parte inacreditável. Durante as orações, a montanha teria se levantado 3 vezes, e o sol passou por baixo dela.
O evento, segundo a lenda, converteu muita gente ao cristianismo. Depois disso, igrejas começaram a pipocar na região, e a atual caverna de São Simão foi esculpida em 1975, substituindo uma versão anterior que pegou fogo. Hoje, além de ser um espaço de fé, o local virou ponto de encontro nos feriados. As famílias aparecem por lá com cestas de piquenique, aproveitando o ar mais leve e a vista que destoa do resto do Cairo. Número 9. Condições de vida e desafios. Como você já deve imaginar, morar em Manshiyat Nasser não é uma brincadeira. O cheiro do lixo parece grudado no ar, como se fizesse parte da paisagem. E olha, não é qualquer um que aguenta. Para quem vive lá, é questão de costume. Táxis e motoristas de aplicativo? Esquece. A maioria evita entrar na área e a presença policial. Bom, é quase tão rara quanto um dia sem buzina no Cairo. Moscas, ratos e doenças ficam à espreita, como visitantes indesejados que não têm intenção de ir embora. A água encanada vai e volta quando bem entende, e a eletricidade segue a mesma lógica. Para completar, a fumaça da queima de resíduos deixa o ar mais pesado do que já é. Enquanto isso, as crianças crescem correndo entre pilhas de sacos plásticos, brincando de separar recicláveis antes mesmo de aprender a ler. Escola? Para muitas famílias, isso é um luxo distante. O ciclo de analfabetismo e pobreza parece um labirinto sem saída. Mas nem tudo é desgraça. Nos últimos anos, algumas luzes começaram a piscar. ONGs, projetos sociais e grupos religiosos arregaçaram as mangas e começaram a virar esse jogo. Tem gente ensinando técnicas novas de reciclagem, distribuindo equipamentos de proteção e incentivando mulheres a criar artesanato com materiais reciclados, o que rende uma grana a mais para casa. Clínicas móveis, campanhas de vacinação e até aulas de alfabetização estão surgindo aos poucos. Não é a solução mágica, mas está começando a fazer diferença. Agora, se vai dar certo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: desistir nunca foi uma opção para quem vive ali. Número 10. O futuro da cidade do lixo. O futuro de Manshiyat Nasser está em uma encruzilhada. Lá em 2002, o governo decidiu que era hora de modernizar o sistema de coleta do Cairo. A ideia parecia simples: contratar empresas europeias e espalhar contêineres pelas ruas. Tudo bonito no papel, mas na prática foi um desastre. O povo do Cairo estava acostumado ao esquema porta a porta dos Zabalim. Ir até os contêineres? Nem pensar. E as empresas contratadas? Não conseguiam reciclar nem metade do que a comunidade já fazia de olhos fechados. O lixo está se acumulando em cada esquina, o índice de reciclagem despencando, e no fim das contas, as próprias empresas tiveram que pedir ajuda justamente para quem já fazia o trabalho há décadas. As famílias da cidade do lixo. Esse episódio deixou claro que o sistema do Zabalim não é só eficiente, ele é insubstituível. Mas isso não quer dizer que está a salvo. A especulação imobiliária, os projetos de revitalização e a eterna vontade de modernizar tudo ainda rondam Manshiyat Nasser. E cada novo plano é visto como uma ameaça para quem construiu sua vida ali, tijolo por tijolo. Ou melhor dizendo, saco de lixo por saco de lixo. Por outro lado, o reconhecimento do trabalho dessa comunidade está crescendo. A reciclagem que eles fazem impressiona não só o Cairo, mas também o mundo. Com os projetos certos, infraestrutura, saúde, educação, o bairro pode deixar de ser visto apenas como a cidade do lixo e se tornar um modelo global de sustentabilidade urbana. Se o Egito antigo deixou pirâmides e esfinges como legado, o Egito moderno está deixando Manshiyat Nasser, um símbolo vivo de adaptação e resistência. Porque no fim das contas, esse lugar nunca foi só sobre lixo. É sobre pessoas que aprenderam a transformar o que ninguém queria em algo valioso. Material, oportunidades e, acima de tudo, esperança em um futuro diferente. Agora conta pra gente.
O que mais te surpreendeu na história da Cidade do Lixo? Você já imaginou que existia um lugar assim onde o lixo é tanto um desafio quanto uma fonte de sobrevivência? Se gostou de explorar esse lado tão inesperado e fascinante do Cairo, não esqueça de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações. Assim, você garante seu lugar nas próximas aventuras que estamos preparando, cheias de histórias surpreendentes e culturas que você nunca imaginou existir neste nosso belo mundo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!